Abençoadamente estamos aqui para ministrar a palavra de Deus. Vamos ler um texto aqui, bíblico, que está em Mateus, capítulo 8, e versículo 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Encontramos aqui um texto, então, que ele realmente nos traz uma característica de Jesus fazendo um milagre sobre uma pessoa que estava com hanseníase. A hanseníase, ela, de certa forma, é uma doença que hoje há o milagre sobre ela. Mas vamos ver mais alguns textos para nós entendermos um pouquinho o que foi essa doença no passado, onde não havia cura dela. Livro de Levítico, por exemplo, no capítulo 13, versículo 1, diz o seguinte: Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa na pele da sua carne, como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Mas se a mancha na pele da sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará, aqui na realidade, se encerrará, é ficar recolhido na sua casa, ficar de lockdown, como fizeram esses dias com essas doenças que apareceram, Ele estaria em lockdown, e que tem a praga por 7 dias. Então, por 7 dias ele ficava retido no seu lar para examinar depois. E ao 7º dia o sacerdote voltaria a examinar, e eis que se a praga e o seu parecer parou, na pele não se estendeu, então o sacerdote encerrará por mais outros 7 dias. Essa foi uma lei dada em que o Senhor deu a orientação para Moisés, Arão, os sacerdotes, para que eles pudessem disseminar e tratar esse problema deste mal. Mas existe um outro capítulo no livro de Levítico, que também fala no capítulo 14, versículo 33, fala também sobre esse processo aqui. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, eu enviarei a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão. Então aquele de quem for a casa virá e informará ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há uma praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupem a casa antes que entrem para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado, e depois entrará o sacerdote para examinar a casa. Versículo 37. E vendo a praga, eis que se ela estiver nas paredes da casa, em covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais profundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta e fechá-la por 7 dias. Depois, ao 7º dia, o sacerdote voltará e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras, em que estiver a praga, e que as lance fora da cidade no lugar imundo, que era a porta do montouro. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade num lugar chamado porta do montouro, e o lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tornará
a rebocar a casa. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancada as paredes, e raspada a casa, e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas paredes, as suas madeiras, como também tudo o barro que está na casa, e se levará para fora da cidade, no lugar imundo que era a porta do monturo. Então, esses dois textos que nós estamos lendo aqui, dá para se entender que a contaminação da lepra, ela estava exatamente no lugar aonde havia habitação. Então, uma casa, por exemplo, onde a umidade ela vai se acopando, vai se tomando parte daquela umidade num porão, ali pode estar a bactéria, pode estar ali o vírus, e ali pode estar a contaminação da pessoa leprosa. E as casas naqueles tempos era muito comum eles cavarem rocha, né? Cavarem paredes de montes, né? De montanhas, por exemplo, e fazer casas nesses lugares. Então, a Bíblia, na realidade, ela traz que a lepra era uma doença incurável e ela era altamente contagiosa, muito assimilada e comparada com o pecado do ser humano. Lembre-se que a palavra pecado significa errar o alvo, isso quer dizer agradar o demônio. Quando nós cometemos um ato que os demônios querem que nós praticamos ou realizamos, nós pecamos, porque nós desagradamos a Deus e agradamos aos demônios. Quando nós não agradamos aos demônios e que nós agradamos a Deus com os nossos atos e atitudes e escolhas, então nós acertamos o alvo. Então Deus é glorificado e os demônios estão entristecidos porque não nos conseguiu fazer ser levado pela sua contaminação do pecado. Então, a doença da lepra, ela se assimilava muito à questão de representar a lepra, uma doença contagiosa, lenta, silenciosa, mas mortífera e sem cura. Isso porque, na mesma forma que a medicina ela não conhecia a cura para a lepra, também a religião naquele tempo, eles não tinham o conhecimento do perdão dos pecados, e sim a condenação que era levada as pessoas à morte ao cometer algum pecado que desagradasse a Deus. Então veja que situação bem complicada isso no Velho Testamento, e nós temos no Velho Testamento algumas coisas, alguns atos em destaques, acho que são 3 mais que aparecem no Velho Testamento, né? Que adota-se a doença da lepra. Atualmente, a hanseníase, hoje, ela provém de um nome, Gerhard Hansen, que foi o que detectou o agente da doença. Ele foi quem descobriu o processo dessa doença. E aí, então, veio a cura dessa hanseníase, então veio o milagre do tratamento para ela. Dependendo do estágio, há uma cura. Dependendo do estado, não tem mais cura. Aqui perto de Casa Branca tinha um lugar ali onde tinham os leprosos. Eu passei por lá, estive lá. Né? E você vê as pessoas, elas sendo derretidas vivas, né? Vão perdendo pontas de dedo, vão perdendo cartilagem de orelha, nariz. É uma morte lenta, sofrida, muito complicada. Então, no Velho Testamento, nós temos, por exemplo, em Números, no capítulo 12, Miriam, ela ficou leprosa, era irmã de Moisés, né? E ela ficou leprosa porque ela caluniou e injuriou Moisés. Deus se irou contra ela e ela ficou leprosa. Também nós temos um outro registro em 2 Reis, no capítulo 5, onde Geazi, que correu atrás de Naamã, que foi curado da lepra, ele correu atrás dele para tomar bens, né? Tomar posse de alguns bens, de algumas coisas que ele levava, vestimenta, ouro, prata. E ao pegar essas coisas de Naamã, Geazi, ele passou a ser leproso e toda a sua descendência. Que triste isso, né? E saber que hoje nós temos pastores leprosos. Jesus faz a cura, Deus faz a cura,
O Espírito Santo convence do pecado, as pessoas chegam a Cristo e alguns pastores é que levam o dinheiro, é que levam a fama e a glória para si. É triste isso, lamentavelmente, né? Lamentavelmente temos esse mesmo processo e há muitos pastores jaziam hoje para esse mundo afora, por este mundão afora, né? O terceiro caso no Velho Testamento é o rei Uzias. Ele quis exercer a função sacerdotal que não lhe era permitida, porque só era aos sacerdotes, né? Está lá em Crônicas, capítulo 26, versículo 16, e ele acabou ficando leproso. Bom, vamos então à mensagem, eu tenho aqui alguns minutos ainda a seguir, e nós vamos meditar um pouquinho sobre essa comparação entre essa doença, que hoje há um tratamento para ela, e que também hoje a fé e a graça de Deus têm o tratamento para o pecado. Glória a Deus, aleluia. Então, o que é que tem a ver uma doença dessa, pastor, com o pecado? Bom, primeiro eu queria que você entendesse que é o seguinte, o pecado é feito às escondidas. Dificilmente as pessoas, quando elas hoje cometem pecados, agradando o demônio, à luz do dia, ao sintonizar as pessoas que estão à sua volta vendo e assistindo, isso quer dizer que já a sociedade, pelo processo da engenharia social, já fez com que o mundo se estabilizasse e harmonizasse com as questões pecaminosas. O mundo jaz no maligno. Então, por exemplo, eu não sei se você leu alguma coisa sobre o carnaval no passado. O carnaval no passado, ele falava muito das máscaras. Eu me lembro na época em que estavam os militares dirigindo o nosso país, eu não vejo como regime militar. Eu vejo como que os militares assumiram o comando desse país para pôr ordem nele. E foi uma época muito brilhante. Eu vivi nessa época e foi uma época brilhante. Se você não gostar do que eu estou falando, eu vivi essa época e para mim foi muito brilhante. Você tinha as praças livres com as famílias, crianças brincando. Hoje nós não podemos mais fazer isso. Hoje, se você for numa praça brincar, dependendo da hora do dia, você é assaltado. Então as coisas naqueles dias eram muito sérias e era muito bacana aquilo. Porque os militares colocavam ordem mesmo. O documento que deveria ser apresentado na rua era o quê? Uma carteira de trabalho. Você tinha que ter a carteira de trabalho. Se estivesse numa praça sentado tranquilão, numa segunda-feira, bem tranquilão, você ia receber uma batida de um policial muito educado, tranquilo, na boa, e ele ia pedir um documento para você. Qual era? Carteira de trabalho. Então você estaria de férias, você estaria fazendo algum tratamento médico, você estaria de folga naquele dia e você seria bem tratado. Era coisa legal. Hoje nós estamos vendo o quê? O carnaval teve que tirar as máscaras por causa da bandidagem. Então veja onde chegou o processo. Mas no princípio o carnaval era a festa das máscaras. Por quê? Porque damas e cavalheiros se tornavam promíscuos. Eles estavam à devassa. Então a sua personalidade estava oculta e ela se manifestava com máscara, os seus desejos, os seus atos. Foi assim. Então isso foi se legalizando, isso foi se admitindo. Chegamos ao ponto hoje de estarmos vivendo uma época em que está passando por uma transformação muito grande o mundo. Isso quer dizer, a aceitação do pecado, ela se tornou natural. Seria como dizer o seguinte, o mundo está leproso e todo mundo aceita as enfermidades da lepra sem que coloque um lockdown para essa pessoa, ou para uma cidade, ou para um país, ou para um continente. Estamos assistindo isso. Então hoje, o pecado, você não precisa mais ficar trancado na sua casa ou ser apedrejado. A doença da lepra, você não precisa ser trancado no hospital e você não precisa mais fazer um tratamento trancafiado para não contaminar ninguém. Tivemos esse surto agora que passamos, né? Ficamos em lockdown, isso mexeu um pouco com as pessoas, porque na realidade a liberdade que as pessoas adquirimos nesse longo dos anos, ela fez muito bem para nós, mas também fez muito mal para a sociedade, porque a engenharia social trabalhou sobre isso, para que o mundo entrasse por um caminho dentro de uma organização e estar no controle dos senhores globalistas, né? É esse caminho aí. Devemos entender assim. Agora, primeiro, a lepra, ela era uma doença que ela ficava oculta. Depois de contraída, ela pode demorar muito tempo para se manifestar visivelmente. A sua traição, por exemplo, no lar, esposa, esposo, né?
A sua vida promíscua como jovem solteiro é feita às escondidas, é feita muito oculta. Você não se manifesta, você não diz que você está fazendo isso, fica no oculto. Então, por isso, a lepra ela tem uma associação com os atos pecaminosos. Na realidade, a lepra ela era uma doença no corpo físico, mas o pecado é uma doença na alma. Ela está na alma, ela está corroendo e apodrecendo a alma. Então, até que ela se manifestasse, chegasse a ser visível, desta forma, o pecado ele se esconde muitas das vezes e ele demora a aparecer com seus sintomas e efeitos colaterais na vida de um ser humano. Esses tempos atrás, eu tive um fato que me deixou muito chateado em viver junto com aquele jovem um pedaço da sua vida, né? Foi aqui nessa cidade. O jovem acabou na sua primeira relação sexual tão jovem, 15 anos de idade, né? Foi contaminado com o vírus. E por ocultar o vírus e com aquele medo daquela coisa toda e tal, porque hoje tem tratamento também, né? Esses coquetéis que estão aí estão dando vitalidade às pessoas, estão dando segurança para elas. Talvez na contaminação não, mas pelo menos a vida está sendo privada e está conseguindo sobreviver ainda, né? Mas esse jovem se escondeu e o negócio passou da hora, e quando ele nos procurou já estava tudo complicado e ele veio a óbito. Puxa vida, né? A contaminação com a lepra naqueles dias era dessa mesma forma. Ficou leproso, tinha que sair da casa, tinha que abandonar a família, tinha que ir para um leprosário. Quando você lê o Salmo, Davi citando que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Você tem uma noção do que era o vale da sombra da morte? Segundo estudiosos, eu li um livro praticamente sobre a questão do Negueb. Parece-me que as informações, se forem corretas, eu estou citando o que eu li, né? Era ao sul do Negueb, o deserto onde ficava um côncavo e que ali era um grande leprosário. E Davi, fugindo do rei Saul para não ser morto, ele teve que atravessar no meio desse vilarejo que era um leprosário. E aquele lugar era chamado a sombra da morte, porque as pessoas quando iam para ali, elas iam para perder seus últimos pedaços do corpo e praticamente morrer despedaçada, putrefada. E Davi passou ali por aquele lugar. Por isso ele disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Agora você tem andado pelo vale da sombra da morte. Os lugares, os botequins que você frequenta, os lugares que você tem convivido, as conversas que vocês falam, elas estão apodrecendo a alma. É muito comum você olhar, por exemplo, passar por um barzinho e você vê aquelas mesas do lado de fora, abarrotadas de cerveja e bebidas, e as pessoas sentadas ali, olhando os carros e pessoas que passam como dizendo, olha, eu estou aqui bebendo. Eu estou aqui tranquilão, tomando uma cerveja, bebendo aqui uma dose de cachaça. E ali as pessoas passam e não ficam ali com conversa fiada de pessoas que nunca tiveram nem aproximação delas, jogando conversa fora. Esse tipo de vida e de prática é muito complicado, porque na realidade, família está dentro de uma casa, sofrida, silenciosamente sofrendo. A lepra tem tirado as pessoas da sua família. A hanseníase tira as pessoas da sua família. O pecado tira as pessoas da sua família. Rouba chefes de família, roubam filhos, roubam esposa, levam embora dos seus lares. Por isso a lepra, ela tem uma qualificação muito forte ao parecer a doença da lepra. A lepra é uma doença transmissível, de que um ou outro a qualquer momento na convivência poderá estar contaminado. Principalmente através do contato próximo com a pessoa ou com utensílios que ela usa, manuseando, garfos, prato, copo, essa coisa toda. Então veja que o mundo está contaminado. O mundo está contaminado com o pecado, com desagradar a Deus, com deixar Deus decepcionado. Sabe aquela música do Raul Seixas? Eu estou decepcionado. É mais ou menos aquela música ali. Deus está dessa mesma forma conosco. Está decepcionado. Então precisamos entender que as atitudes pecaminosas, elas contaminam. Olha, por exemplo, você já parou para analisar
por exemplo, o modelo de cabelo que as pessoas usam, eu vou ser sincero para você, preste bem atenção do que eu vou dizer aqui, que senão você vai pensar que o pastor Silas é um quadrado. Não, eu sou redondo, filho. Eu não sou quadrado, não. Eu rodo bem. Pneu redondo roda bem. Eu ando bem, filho. Eu queria que você entendesse o seguinte: você é o que você alimenta, você é o que você veste, você é o que você representa. Na realidade, a sua roupa diz muito quem é você. Seus costumes e hábitos diz muito quem é você. Essa é a realidade, gente. Então nós estamos vendo aí, por exemplo, um artista corta um tipo de cabelo, todo mundo quer cortar aquele tipo de cabelo. Pinta o cabelo daquela cor, todos querem pintar dessa cor. Então é uma doença contagiosa. É algo contagiante. Faz com que as pessoas participem, e isso é um processo chamado engenharia social. Você vê, por exemplo, que os filmes, eles ensinam como as pessoas roubar. Os filmes ensinam como você matar uma pessoa e esconder o crime. Os filmes ensinam, eu acho incrível, né? O camarada é piloto de avião, ele estudou a vida inteira, mas a vida inteira para ser piloto de um avião. De um Phantom F5, de um Boeing, daqueles 366, né? E outros mais que tem por aí. O cara estuda a vida inteira, mas num filme você assiste lá, de repente o artista está sentado lá atrás, na poltrona, tranquilo, de repente ele assume o comando do avião e desce com o avião, tranquilo, na maior segurança. É incrível, né, o que o filme não faz. E isso é uma engenharia social. Deixando bem claro que você é capaz de fazer tantas coisas sem nem mesmo um dia ter enfrentado uma faculdade como pessoas fizeram. E aí nós estamos vendo aí o quê? Um país que o ensino dele é um ensino analfabetista. Estamos vendo uma sociedade analfabeta. Estamos vendo aí o comportamento terrível da nossa qualificação de ensino do nosso país. Então tudo isso faz com que as pessoas entrem a um sistema, envolvam um sistema. Então, de certa forma, você precisa pensar que assim como a doença contagiosa, o pecado é contagioso. Ele faz você se tornar também de uma forma social e realizar socialmente aquilo, porque artistas estão fazendo, artistas estão colando aquilo, e aí na realidade você vai entrar no processo. O pecado é transmitido. A saúde física, a urológica, que é a hanseníase. Porém, a lepra, ela é contagiosa ao corpo, ao sistema imunológico, e o pecado, ele se manifesta também no corpo. Quantas pessoas? O lar foi totalmente desestruturado, desmantelado, porque tiveram que pegar aquele chefe de família e levar para um leprosário. E aquela família agora entrou numa situação muito complicada. Aluguel para pagar, alimento para comprar para esses filhos, estudo para esses filhos. Olha que situação que ficou. E hoje um chefe de família comete um adultério, é pego, sai nos jornais, nas manchetes, arrebenta o nome da pessoa, e aí a família desmancha, desmantela, arrebenta tudo, acaba com tudo. Assim é a doença da alma. Ela coloca em destruição toda a saga de uma família, a história de uma família. Tudo aquilo que foi ajuntado com muita graça de Deus, com muita bênção, se destrói no momento em que ela se manifesta, que a lepra está no corpo e que o pecado está na alma. Bom, terceiro, é importante você entender que há um brilho sobre a lepra. Dentre os tipos de lepra da época, as lepras da época, havia algo comum em que a pele ela lustrava, ou seja, ela brilhava. Isso era o primeiro sinal de que a doença se manifestava em segmento. Da mesma maneira, o pecado, à primeira vista, nunca parece feio. Ele sempre tem um brilho. O negócio é muito bonito, é muito bom, é muito notável, é magnífico, me satisfaz. Mas ele se apresenta bonito exatamente para iludir você. Assim a pessoa também com a sua pele via aquele brilho, embora ensinados, eles tinham uma expectação de que eles estavam muito bem. E assim também é o mundão que nós estamos vivendo.
astros de cinema, eles agem na sua aparência, usam roupas de sucesso, e aí todo mundo se entra em cartões, estourando o cartão e fazendo contas para poder vestir igual, para comprar o carro igual, para comprar o carro da hora, a cor da hora. E o mundo é assim. E mal sabe a pessoa que ela está com uma doença na alma, uma lepra na alma. A alma está leprosa. Não, filho. Seu vizinho construiu uma casa melhor do que a sua, louve a Deus, agradeça a Deus. Você se prepare para ter uma mansão na eternidade. O que nós vamos ter na eternidade? Ah, mas pastor, eu quero por aqui. Bom, então toca o curso da sua vida. Faça como você achar. Você será julgado mediante as suas escolhas e decisões tomadas. O importante também é que ela tinha uma inchação. Essa enfermidade, ela tinha em seguida, o local ele começava a inchar, crescer ou avolumar. Da mesma maneira, o pecado, ele nunca se contenta com pouco. Os desejos pecaminosos, desastrosos, sempre vai avolumando e carregando uma massa consigo. Sempre mais, e vai se alastrando, pouco a pouco. Né? Então, de repente, aí você olha aí e fala, oh, mas que coisa. Aquela moça está casando com uma moça, aquele moço está casando com um moço. Então, tudo legal, vai em frente. A escolha é de vocês. É os caminhos que se estendem. Está aí, é o mundão. E leis se aprovam a favor. Se a lei aprova e aí está tudo aprovado, então tem que aceitar e tem que ir. Tá, mas e o Deus soberano que fez macho e fêmea? Como é que fica? Então tem uma conta a acertar no final. E isso não é religião aqui na Terra que vai julgar isso. Não pense você que é homens aqui na Terra que vai tentar resolver esse problema. Não. Isso terá um acerto com Deus. E esse acerto é exatamente com Deus. Então, há uma proliferação hoje, de uma certa forma global, que o mundo, meu avô ele falava assim, olha, nós fomos morar numa fazenda, na margem dos Rios dos Bois, e o local era meio sinuoso, o rio tinha muitas curvas, né? O rio passava por muitas curvas. Então, meu avô falava, olha, a região que nós estamos aqui, cuidado chegar no rio, esse rio não tem amizade com a gente. Aí, as primeiras vezes que ele falou, não entendi, depois eu fui entender. Era um rio que não tinha margem para você chegar nele. Você chegava num barranco, e se você bobear, você caía dentro do rio e era tragado. Tinha piranhas, tinha jacaré, tinha sucuri. Então, ia te complicar, né? Então ele falava, esse rio não tem amizade. Rio que tem amizade, você chega e tem uma margem, uma maré que você entra, você molha os pés, molha os tornozelos, molha os joelhos, e assim suporte. Então é um rio de amizade, é um rio que tem amizade com você. Meu avô falava, esse rio não tem amizade. Aqui nesse ponto não tem amizade. Então o mundo ele vai criando uma amizade hoje muito inflamada. Por quê? Porque tudo se tornou mais perto de mim, de você. Está na sua mão, na minha mão. O meu laptop, o meu celular, meu smartphone. Está tudo na nossa mão. Então está tudo muito fácil. E o contágio da lepra era muito fácil. Era simplesmente você morar numa casa úmida, numa casa sem ventilação, numa casa a qual você poderia esconder da neve, do sol causticante, e ficar num local mais fresco. Então por isso ia ser muito bom. Mas ali estava a infectologia, era ali que estava a enfermidade. Então até tinha casas que tinham que ser destruídas, queimadas. Queimar tudo, acabar com tudo, arrebentar tudo. Então Deus, de certa forma, Ele não vai destruir o pecado para que você não possa ceder ao pecado. Na realidade, Deus lhe deu o livre-arbítrio. Olha, se Deus me deu o livre-arbítrio, então, de certa forma, você e eu precisamos compreender que diante do livre-arbítrio, a melhor escolha que eu faço é estar nas mãos de Deus. Mesmo com o livre-arbítrio, a minha escolha seria estar nas mãos de Deus, e não fora das mãos de Deus. Então, esse processo indolor que havia na doença, ela progredia, de certa forma, a doença, e a pessoa ela não sente dor alguma. Uma pessoa que está contaminada, por exemplo, na mão, que a lepra começou na sua mão, ela coloca a mão no fogo e não sente a queimadura. A pessoa se torna insensível. Então, as pessoas, por exemplo, que estão vivendo numa vida pecaminosa, elas se tornam também indolores.
Elas se tornam pessoas que não sentem mais, não tem mais sentimento. Está traindo o seu amado, está traindo a sua amada, está traindo a família, está traindo os filhos, está traindo a sociedade, está traindo o país. E não há mais sentimento disso. Não, eu estou fazendo a coisa certa. Não, o certo é isso mesmo. Ah, todo mundo faz isso, então eu também estou fazendo. Então hoje está uma forma diagnosticada de que aproximar-se do processo a qual você, com uma queimadura, você teria marcas para sempre. O pecado vai deixar sempre as marcas profundas na nossa vida. O Senhor, ele fez um pacto com a sociedade, com o mundo, ele fez um pacto. Ele disse, olha, se você vier a mim, eu lançarei fora todos os seus pecados. E vou lançar no mais profundo mar. E vou colocar lá, proibido o demônio de pescar aqui. Proibido o demônio de procurar o pecado dessa pessoa aqui. Porque Deus, de certa forma, ele não te lembra mais dos seus pecados. Mas as marcas ficarão. Eu sei de pessoas que destruíram a família. Veio para Jesus, mas não conseguiu juntar mais essa família. Alguns conseguiram, tiveram êxito, tiveram a graça, tiveram a misericórdia. A família reconheceu e ajuntou a família novamente. Houve comunhão com a família, foi tudo diferente, foi muito bom. Deus tem essa possibilidade, tem. Se as pessoas aceitarem, houver quebrantamento do coração. Mas geralmente a pessoa, eu me lembro que teve algumas pessoas no Goiás que foram contaminadas com a lepra, as pessoas tocavam da porta da casa. Não queria essa pessoa na porta. Então, você já ouviu aqueles programas, como é que chama mesmo, Elias? Aqueles programas que eles contam a podridão dos artistas, as coisas, como é que chama mesmo? Tem um nome esse programa, né? Eu não quero falar o nome do... Hã? Fofocalizando? Hã? Fofocalizando. Fofocalizando. O Elias aqui, ele me ajudou a lembrar o nome aqui, ó. Fofocalizando. Você já assistiu esses programas Fofocalizando? Já assistiu? Eu não gosto de assistir, não. Ficar sabendo o podre da vida dos outros. Aí fica sabendo como que a pessoa vai no banheiro, como que ela toma banho, como que ela sai, como que ela entra. Aí fica vendo a vida da pessoa e fofocando. Mas que coisa, que desgraça isso, né? Querer ficar sabendo da intimidade dos outros, não. Deus, ele não está preocupado com o que você está fazendo aqui agora, nesse momento. Deus não está preocupado com o que você fez ontem com o pecado. Deus está preocupado que você procure ele para a cura. Porque o texto que nós lemos aqui, o jovem, o senhor, o ilustre, que estava leproso, ele disse, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. É isso que Deus espera de mim e de você, cheio de pecados, cheio de lepra, a lepra do pecado. Estamos em deteriorização, estamos nos deteriorando aos poucos, né? Pedaços de nós estão sendo perdidos, né? Você vai perdendo a sensibilidade da emoção, você perde a sensibilidade da paz, você perde a sensibilidade da segurança, você perde o ambiente dentro do lar, não há mais ambiente junto com a família. Você lembra do que você está fazendo, você lembra do que você está conquistando, você olha tudo aquilo com corrupção, com desgraça, e nada te satisfaz, e você olha tudo aquilo, e a vida está se deteriorando. A lepra fazia isso no nosso corpo. Só que o pecado faz isso na alma do ser humano. Então, dessa mesma forma, o pecado, ela tira a nossa sensibilidade. As atitudes pecaminosas, as escolhas erradas, quando nós vamos agradando o demônio, ela faz com que pessoas, elas ajam umas contra as outras. E mesmo o fogo do pecado, que levará as pessoas ao inferno, elas passam a não perceber e não sentir mais. Eu me sinto muito bem. Hoje existe uma palavra que parece que ela é o vírus da lepra. Você sabe como é que chama, Elias? O importante é ser feliz. Este é o vírus da lepra do pecado da alma. O importante é ser feliz. Ora, o importante é ser feliz, mas o seu pai está triste pela atitude que você está tomando. Sua esposa está triste, o seu esposo está triste, seus filhos estão tristes. Mas o que é importante é você ser feliz. Olha, é muito complicado isso, porque, veja bem, a Bíblia ela deixa bem claro que o amor ele é sofredor. Então, o que é o amor ser sofredor, pastor? O amor ser sofredor, aquela pessoa que eu amo, que eu estou junto com ela, eu vou lutar para poder eu não fazê-la triste e decepcionada comigo. Eu vou lutar para fazê-la feliz. As pessoas hoje, por exemplo, um outro vírus terrível da doença da lepra, né, da alma,
que é o pecado. As pessoas casam para ser feliz, para a pessoa fazer ela feliz. Você não pode terceirizar sua felicidade a outras pessoas. Você não pode terceirizar sua felicidade por um carro. Você não pode terceirizar sua felicidade por dinheiro. Você não pode terceirizar sua felicidade por uma pessoa que entra na sua vida. Não. Você não pode terceirizar sua felicidade pela transformação sexual. Não, você não pode fazer isso. A felicidade, na realidade, ela tem um centro e um objetivo, é em Deus. Quando nós acertamos em Deus, então existe uma felicidade. Vai vir lutas, vai vir decepções, vai vir circunstâncias difíceis, vai vir problemas, sabe, de tudo quanto é forma, para nos deixar tristes, mas nós somos pessoas felizes em Cristo no Senhor. Por isso o leproso veio e disse: Senhor, o Senhor pode me tornar limpo? Eu te pergunto, se você tivesse leproso, leprosa, com a hanseníase, você procuraria o tratamento? Você teria coragem de procurar um médico, uma médica, e falar: olha, eu estou com a hanseníase, eu estou leprosa, leproso. Você tem lutado contra os seus desejos desordenados? Você tem lutado sobre os prazeres desordenados que você tem vivido? Você tem lutado contra isso, sabendo que outras pessoas estão tristes, pessoas estão magoadas, pessoas estão infelizes à sua volta? Você, garotão que está aí me ouvindo, você acha que você é feliz porque você vive numa rodinha, numa batotinha de amigos, quando seus pais e suas mães estão lá tristes, sabendo que você é um adicto, que você é um drogado, que você é um viciado em álcool e bebida? Você acha que seus pais estão felizes? Puxa vida! Você tem lutado contra isso? Porque esse leproso, ele descobriu que Jesus tinha cura. E Jesus, ele não se excedeu, embora sendo filho de Deus, um grande homem que veio com poder miraculoso para nos libertar e curar enfermidades. Ele usou os médicos da época, que era o sumo sacerdote. Diz: olha, você vai lá, não conte para ninguém. Não conte para ninguém. Primeiro, porque você vai se colocar em dificuldade. Você sabendo que a lei desse país, você leproso, você tem que ir procurar o sumo sacerdote, você não procure outra pessoa. Você vai arrumar um problema para você. Não é para mim. Jesus fala: eu vou morrer na cruz mesmo. Para mim está resolvido o problema já. Agora você vai arrumar um problema para você. Porque pessoas vão dizer que pegou lepra de você, você pode ser morto apedrejado, e a coisa vai se complicar. Não. Então agora, você está curado. Você vai agora procurar o sumo sacerdote. Você vai mandar ele fazer os testes, as análises que eles fazem. Eles são médicos. Os sacerdotes na época também eram médicos. Eram médicos. Então você vai lá, você vai fazer análise, né? Você vai pagar a oferta que Moisés determinou que pagassem no tabernáculo, porque eram médicos. Ora, se os médicos recebem por tratamento, então os sacerdotes também recebiam pelo tratamento que eles faziam. Então você vai lá e mostra lá. Então, meus filhos, na nossa luta contra o pecado, nós temos que pensar que ainda não tendes lutado até o sangue. Você ainda não derramou sangue lutando contra o pecado. Mas Jesus, ele lutou contra os nossos pecados, dando o sangue dele para nos redimir de todo o pecado. Sabe, poderíamos ter falado aqui que exatamente o pecado era incurável hoje. Poderíamos dizer não, mas a cura sim. Jesus, ele disse: eu vim para os doentes, eu vim para os enfermos, eu vim para curar os doentes. O são não necessita de médicos. E olha, eu vou te deixar uma coisa muito bem claro, hein? Muito bem claro, eu quero que você pare e reflita. Muitas das vezes nós estamos tão preocupados com a nossa felicidade que nós estamos destruindo e matando as pessoas que estão à nossa volta. Pela minha felicidade, pela sua felicidade, você está destruindo. Você vai destruir patrimônio, você vai destruir saúde da família, você vai destruir a família, você vai fazer uma desgraça e uma devassa à sua volta. Não é fácil não, hein? Não é fácil não, gente. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 4 diz: a nossa luta é contra o pecado e ainda não estamos lutando até que o sangue nosso seja derramado. Ainda não chegamos a esse momento. Então,
é importante que você entenda que hoje há cura para o pecado. Há o milagre para as pessoas pecadoras. Há um milagre para essa doença. Há um tratamento. Deus, ele pode curar esse problema, como Cristo curou aquele enfermo. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo por nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1 e 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus, quando Ele ia curar, Ele sempre dizia: perdoados estão os seus pecados. Porque Ele sabia que a doença mais destruidora não era física, mas é espiritual. Por isso, quando você ler a Bíblia, e que Jesus chegava e dizia: perdoados são os teus pecados. Jesus primeiro curava a alma, para depois curar o corpo. Que maravilha isso, né? Que coisa gloriosa, né? Então, meus filhos, eu queria que vocês entendessem que a doença da lepra, a pele branca, por exemplo, inchações, tumores, mancha, ela estava deixando claro que a doença estava ali. Então, quando eu e você entramos para o processo da enfermidade da alma, o estado de indisposição, ele começa a ficar dentro de nós. As pessoas não têm mais prazer de estar num templo ouvindo a palavra de Deus para que a palavra de Deus se manifeste à vida delas, para que elas abandonem o pecado. Que coisa terrível, né? Então, dentro de todo esse processo, meus filhos, Deus, ele quer nos libertar. Deus, ele quer tirar essas manchas da nossa vida. Assim como lá em 2 Reis, no capítulo 5, Naamã, ele muito se indignou quando pediu que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. O Rio Jordão, para você ter uma noção, eu nunca estive lá, mas já li muito sobre ele. O Rio Jordão era formado exatamente pelas geleiras do Monte Hermon, onde se derrete e ela desce e forma o Rio Jordão. Ele é tortuoso e tem uma distância de 210 quilômetros para chegar ao Mar Morto, e ele deságua do Mar Morto, e ali permanece. Mar Morto porque ele não deságua em outro lugar, ele permanece ali. Então é uma água turva, é uma água barrenta, é uma água suja. Quando Eliseu disse que ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, nossa, o homem ficou todo revoltado. Ele deveria ter feito uma reflexão assim: puxa vida, essas águas do Rio Jordão, por mais sujas que elas são, a minha lepra é mais imunda do que ela. Mas ele ficou indignado, indignou-se com o profeta, indignou-se com o homem de Deus. E assim são as pessoas hoje. Esse é um sinal que você está com a lepra da alma. Dependendo da mensagem que você ouve, a palavra que você ouve, mediante que trata com o seu pecado, o seu erro, a agravância que você tem contra Deus, as pessoas se revoltam contra os homens de Deus e mulheres de Deus que pregam esta palavra. A lepra tem esse poder também de se revoltar contra os próprios médicos por não haver uma cura. Ou por a cura ser muito lenta. Vão perder parte da cartilagem, né? Essa coisa toda. Então assim pessoas se revoltam com o pastor. Jesus, ele deixou muito bem claro: se o teu olho te condena, te faz pecar, arranque ele e jogue fora. O Senhor não estava dizendo que você fizesse a amputação de um órgão. Lembre disso, hein? O Senhor estava dizendo que você amputasse na sua alma os desejos desse olhar cobiçoso, maldoso, maldito. Era isso que ele estava falando. Se a sua mão direita te escandaliza, arranca ela fora. Ele não estava mandando você amputar a sua mão, ele estava dizendo que sua mão é leve para roubar, furtar e maliciosa, que você ampute ela no cérebro, na alma. Faça um tratamento com ela. Então, meus filhos, é muito importante que nós entendamos que a palavra de Deus, ela tem respaldo para todo o processo da raça humana. E Deus, ele é magnífico. Em Isaías, por exemplo, no capítulo 1, é tratado sobre ainda a nação pecadora e um povo carregado de iniquidade.
Eles estão com a semente do maligno, são filhos corruptores. Está lá em Isaías no capítulo 1, versículo 4. Eles deixam Deus, eles entram pelo caminho da blasfêmia contra Israel e contra o santo de Deus. E o castigo virá, o juízo chegará, sem exceção. Então, quando nós olhamos aqui e entendemos que esse jovem ele foi curado por Jesus, que coisa maravilhosa, né? Que coisa gloriosa. Foi uma cura maravilhosa. Jesus mandou ele seguir agora e ele volta para a sua família. Aonde Deus entra e cura a lepra espiritual da nossa vida, nós conseguimos resgatar a família de volta. Nós conseguimos resgatar aquele trabalho de volta. Nós conseguimos resgatar a alegria de volta, a paz interior. Nós conseguimos pela forma que Jesus nos perdoa e nos lava e nos purifica. Esta é a palavra de hoje, nesta manhã, para que você pare e reflita que Deus ainda tem um plano de salvação na sua vida. Dê uma olhada para a atitude que você tem tomado. Dê uma olhada, por exemplo, como está a sua vida. Como estão as circunstâncias da sua vida, né? Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa dar graça. Que Deus possa te salvar.